Aplauda ao Senhor pela vida da nossa orquestra, a igreja de pé. E nesse momento, há 36 anos e 6 meses, o pastor orienta a igreja. Diga comigo, não como Marta. Diga comigo, e nem como Lázaro. Mas faz assim com a mão e diga como Maria. Ele fala como quer. Ele usa quem quiser. Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Você, irmãos, eu vejo uma coroa de espinho e o diabo quer colocar essa coroa na tua cabeça, e o Senhor manda te avisar: o diabo só vai colocar essa coroa na tua cabeça se você permitir. Se você permitir, ele vai cravar ela na tua cabeça. E você sabe que Deus está falando com você. A decisão é tua, Pai maravilhoso. Nesta hora, olha o anjo do Senhor. Olha o anjo do Senhor como passa. Olha como o anjo do Senhor passa. Enaganara sai de Covarabacala mandarábia. Ó Pai Todo-Poderoso, nesta hora, Deus, vamos receber o ancião que foi escolhido pelo Senhor Espírito Santo para poder falar à tua igreja. Ó Deus, a carta que ele vai ler. Ó Deus, fala comigo e fala conosco. A igreja presente e a igreja que nos ouve. É pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. O Senhor está aqui. Vamos receber nesse momento o nosso diretor da Junta de Averiguação, presbítero Fabrício Maciel. Aplaude ao Senhor pela vida do nosso diretor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Para fechar a igreja, aquilo que parecia impossível. Quem é um milagre na mão de Deus? Louve a Deus com esse refrão. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha. Sou um milagre, estou aqui. Ousa-me.
Usa-me, usa-me, usa-me. Eu quero cumprimentar a igreja presencial, a igreja do canal, todos os ouvintes da Rádio Aliança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa paz, diga graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu confesso que quinta-feira, quando o evangelista Dimas Souza, ele pregava a palavra de Deus, no início, antes da mensagem, eu comecei a passar muito mal ali em cima do altar, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Só que daqui a pouco veio um renovo de Deus sobre a minha vida, pela infinita misericórdia do Senhor, e ali no desenrolar, Deus falou algo comigo, e depois Deus palestrou comigo que eu pregaria, e na minha mente, no meu coração, seria no culto de quinta-feira, mas quando chegou a mensagem hoje, se não foge da minha mente, 12:38, eu pude perceber que não seria para o culto de quinta-feira, mas sim para hoje. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do nosso pastor, presidente, fundador. Nós temos ele como pai, porque eu vou falar como o nosso presbítero Clivo falou. Ele tinha N motivos, né? Para nos deixar de molho, para nos deixar de lado, mas, aleluia, ele é um homem sensível à voz do Espírito de Deus. Estava sentado ali, e olhei o Fabrício Filho, olhei o Davi Lucas, olhei a Ana Beatriz, olhei a minha esposa. Sinto muito orgulhoso pelos meus filhos, ter o privilégio que eu não tive, de nascer no berço cristão, porque nascer no berço evangélico é fácil, mas nascer no berço cristão é difícil. Que Deus possa guardar meus filhos, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens, porque eu também fui jovem, não batizei crente, melhor dizendo, não batizei casado, mas, aleluia, que Deus possa guardar o filho, aleluia, de você, meu irmão, o filho de você, minha irmã, que todos possam ser guardados, aleluia, em Cristo Jesus. Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias, repita comigo primeiramente, não, pode ser melhor, diga não se contamine. Pode ser melhor, diga comigo, não se contamine. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo bem conhecido, passagem bem conhecida para a nossa meditação, que o Espírito de Deus colocava no meu coração, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Irmãos, mas antes de pregar, meu coração está acelerado aqui para entregar algo de Deus, com a permissão do nosso pastor presidente. O Espírito de Deus, ele falava comigo que tem um homem, você está me escutando, e você está de posse de uma arma de fogo, e do lado está o anjo do Senhor, e do outro lado está um demônio, e este demônio ele diz, faz, e o anjo de Deus diz, não, e você está numa guerra travada. Me revelava o Espírito de Deus, falava comigo pela tua infinita bondade e misericórdia. O Senhor manda te dizer, se tu fazer tal coisa, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Assim diz o Senhor para ti nesta noite, homem, tu é ministro da casa de Deus. Meu Deus,
Eramantubi comandara rácia. Manturimini que a soura de caço binégia. Ramanto chora de canto, rebra calavassúria. Eramantubi comandara rácia. E o autor e consumador da tua fé está te dizendo: a tua vida não será a mesma se tu tomar essa decisão maligna. Quem achou, diga amém. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Repita comigo, poucas palavras. Repita comigo. E Daniel, pode ser melhor por gentileza. E Daniel assentou no seu coração. Diga comigo, coração, não se contaminar. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: não se contamine. Pode ser melhor, diga para ela: não se contamine. Se assente, se tiver motivos para louvar a Deus com as palmas, pode louvar. Se tiver motivo para glorificar, pode glorificar, porque Deus está presente aqui no nosso meio. Amados, prometo não me delongar. Nós vemos que o propósito deste livro é dar um relato histórico dos judeus fiéis que viveram no cativeiro e mostrar como Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e cuidado do seu povo. E nós vemos que este livro ele foi escrito aproximadamente 536 anos antes de Cristo, recordando eventos que aconteceram entre 536 a 605 anos antes de Cristo aproximadamente. Daniel, o profeta, ele serviu a Deus aos exilados na Babilônia no período aproximadamente, como foi dito, entre 536 anos a 605 anos antes de Cristo. E nós vemos que o rei Nabucodonosor, em aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ele devastou a Palestina, cercou Jerusalém e tornou Judá seu estado vassalo. Para demonstrar, Nabucodonosor tomou homens mais sábios de Jerusalém e a maior parte das mulheres belas como cativos. Daniel encontrava-se neste grupo. Daniel tinha tudo, pela lógica humana, para se contaminar, mas mesmo em uma terra estranha, não se contaminou. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, simplificando as minhas palavras para ganhar tempo, mas é o que sai da boca do homem. E a palavra de Deus vai nos dizer se de tudo que temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. O que a minha boca fala é o que está cheio o meu coração. E eu, relutando com Deus, falando: meu Deus, é isso mesmo? E Deus falou sim. E eu comecei a escrever no papel. E o Espírito de Deus, ele falava comigo: o que a minha boca fala, o que a nossa boca fala é o que está cheio o nosso coração. E certa vez eu congregava em outro ministério, e lá não tinha junta de averiguação. Tinha algumas mulheres que vinham de São Paulo por nome, que tinham o cargo de fiscais, e aquelas mulheres, elas foram pregar certa vez na sede central em Juiz de Fora, e uma daquelas mulheres dizem
que colocaram uma liderança dentro do carro, mas quando a liderança foi fechar a porta do carro, a porta foi e apertou o dedo da liderança, e a liderança xingou um palavrão. E aquela fiscal disse: olha, o que tua boca fala é o que está cheio o teu coração. Se eu fosse o teu líder, porque lá tinha que ser líder para disciplinar, se eu fosse o teu líder, eu te disciplinava agora, neste momento. E o que tem saído, irmão, da minha boca, o que tem saído da tua boca? Palavras torpes, palavrões. Mas espera aí, é culto de família, é o pai agora sentando, aleluia, na mesa com toda a sua família, e agora, aleluia, palestrando com seus filhos, dizendo o que tem saído da minha boca, o que tem saído da tua boca, o que tem dentro do teu coração, o que você tem planejado contra o teu irmão carnal, contra o teu irmão em Cristo Jesus, o que você tem planejado contra o teu vizinho, o que tem saído da tua boca. Hinos espirituais, ou funk, ou pagode, ou sertanejo, ou batidão, o que tem saído da tua boca é o que está cheio dentro do teu coração. E Daniel, numa terra estranha, levado cativo, quando agora o chefe dos eunucos chegou, e agora disse que ele tinha que comer do vinho, tinha que comer do manjar do rei. Agora ele disse: não, experimenta, nos dá legume a comer e água a beber. Mas aquele homem disse que não arriscaria a sua cabeça para com o rei, porque ele disse que os seus semblantes estariam mais tristes, eles estariam mais fracos do que os jovens que iam ir comer do manjar, e agora até mesmo da bebida do rei. Mas quando o dispenseiro vem, o homem que serve a Deus, ele é determinado, mesmo diante da morte, mesmo numa terra estranha, mesmo dentro do seu trabalho, mesmo no meio da sociedade, mesmo na rodinha dos escarnecedores, ele não se contamina. Ele é como a sombra, ele passa em cima do esgoto, ele passa em cima do rio Paraibuna, mas ele não se contamina, porque dentro do teu coração está gravado a lei do teu Deus. E ele disse ao dispenseiro: olha, experimenta-te por 10 dias, nos dá legume a comer, água a beber, e tu verás se o nosso semblante não vai estar mais formoso. Você vai ver se nós não vamos estar mais forte do que os jovens que comem do manjar, que bebem do vinho do rei. Agora aquele dispenseiro arrisca a tua cabeça e faz o que Daniel pediu. Quando olharam para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles jovens que vieram de Judá, aqueles jovens agora judeus, eles olharam e viram que eles estavam mais fortes, eles estavam diferentes, eles estavam robustos, e os outros jovens que comiam das iguarias do rei estavam fracos, estavam com o semblante caído, porque quem faz a vontade de Deus, quem não se contamina, é diferente no meio dos iguais. Eu dirigi uma congregação, e um diácono chegou perto de mim e disse: olha, eu já falei isso, eu não sei se foi aqui. E aquele diácono disse assim: olha, eu vou te falar, presbítero, uma coisa. Quando a congregação era ali, ó, que o templo era pequenininho, como que Deus operava, como que o fogo descia, como que Deus bradava. Aí o Espírito de Deus falava comigo: não é porque a congregação mudou de lugar, de endereço. Quem mudou foi o homem. Quem está se contaminando é o homem. Quem está falando palavra torpe é o homem. Quem está afastando o meu espírito dele é o próprio homem.
que se queixa o homem, se queixa de todos os seus pecados, se queixa dos seus próprios pecados. Os pecados, eles trazem divisão entre Deus e nós, entre nós e o Deus. Cai esta barreira por terra agora. Eu não consigo fazer esta barreira cair, eu não consigo fazer essa soberba sair da tua vida. Mas fala contigo comigo nessa noite, fala contigo nesta noite. Eu não aceito você mais soberba, eu não aceito você mais contaminação, eu não aceito. Diga para si mesmo: volte para Deus. Não comeu do manjar do rei, e nem bebeu do vinho do rei, não se contaminou. Ananias, Misael e Azarias não adorou a estátua de ouro, não se prostituiu, ou seja, não se contaminou com a idolatria. Pode povos, pode línguas, pode nações se contaminar, pode teu irmão carnal, pode teu pai se contaminar, mas a salvação é individual. Foi pregado aqui com muita ousadia quinta-feira. Jesus Cristo, Ele está voltando. Jesus Cristo, Ele está voltando. E o coral está sempre cantando, e o Espírito de Deus está sempre cantando no meu ouvido: com as vestes sujas, lá no céu não vai entrar. Com os lábios impuros, lá no céu não vai entrar. Crente mentiroso, lá no céu não vai entrar. Crente agressor, lá no céu não vai entrar. Crente que se prostitui, lá no céu não vai entrar. Crente que difama o teu irmão às escondidas, lá no céu não vai entrar. Crente que planeja vingança, que planeja o mal contra a vida de outra pessoa, lá no céu não vai entrar. Não se contamine, meu irmão. Cuidado para o adversário ele não te contaminar. Ananias, Misael e Azarias tinha tudo para adorar a estátua de ouro, não se prostrou, não se contaminou, não se prostituiu a outros deuses com D minúsculo. Uma certa vez, um homem agressor em outro ministério, ele estava sentado no banco glorificando, e um amigo meu foi pregar a palavra de Deus. E quando chegou após a palavra, este meu amigo, que hoje congrega em outro ministério, eu saí de lá, ele saiu também. Ele virou para este homem e disse: olha, Deus, ele tem uma obra na sua vida, homem, mas tu tem que tirar o time do Vasco do teu coração. Aí a esposa dele, coitada, depois a gente foi saber, sempre agredida com palavras e fisicamente também, gritou: fala, Deus! Esse é o meu Deus, fala, Deus! E esse Flamengo dentro do seu coração? E esse Vasco dentro do teu coração? E essa rádio que você liga, ninguém vê, mas Deus vê dentro do teu coração? O presbítero, aleluia, que foi consagrado junto comigo, o primeiro presbítero consagrado, ele disse: tem pessoa que só fica só com um pezinho, ó. O batidão do baile funk está lá no Olímpico, lá no Turuna, ele está aqui com o pezinho, ó, só acompanhando a batida. O que está dentro do teu coração? Mas só o pezinho não tem nada a ver, só assoviar não tem nada a ver, só escutar quanto que foi o placar não tem nada a ver. Mas o Espírito de Deus falava comigo nesta tarde. Eu falei: Deus é muito sério, é o culto da família. E Deus falou comigo: diga que o pai senta com teus filhos e corrige os teus filhos, porque Ele os ama. Quantos invejosos sabiam
que iam levantar 120 presidentes e 3 príncipes, aleluia, que estariam acima dos 3, aleluia, agora presidentes. Daniel seria um daqueles príncipes. O que eles fizeram? Contra ele nós não vemos algo nenhum. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo andava em Espírito, 24 horas por dia, melhor dizendo, Daniel. E agora ele, sabendo que Daniel abria sua janela, que estava voltada para a banda de Jerusalém, porque de lá ele veio, e eles acreditavam naquela época que Deus habitava dentro do templo, e realmente habitava. Mas hoje o templo é eu, é você, é eu. Não entristeça, não contamine o templo do Espírito Santo, no qual tu foste selado para o dia da redenção, porque o Espírito que habita nesta igreja, ele tem ciúme de nós. E o Espírito de Deus, ele falava comigo: se os seus olhos são trevas, todo o seu corpo é trevas. Porque quando tu olha numa mulher, ou quando tu olha num homem, e tu a cobiça, ou você, minha irmã, o cobiça, tu já adulteraste no teu coração. E Daniel não queria saber. 3 vezes ao dia ele orava ao Deus do céu, ao Deus vivo. Mesmo numa terra estranha, mesmo a circunstância dizendo que tudo diz que não, ele não queria saber, ele era ao fiel, ao Deus que o chamou. No livro de Esther, Mardoqueu, ele não se contaminou, se prostrando, quando o príncipe Amã, era a ordem do rei, passava, todos tinham que se prostrar, todos que tinham que se inclinar, mas Amã não, judeu, ele mesmo na fortaleza de Suzã, no reino da Pérsia, fora da sua pátria, ele não se contaminou. Perguntaram para ele: mas tu não aceita a ordem do rei, tu não obedece a ordem do rei, ele disse: eu sou judeu. O que ele quis dizer? A lei de Deus, aleluia, não é só, aleluia, lá em Jerusalém, não é só lá na minha pátria, não. A lei de Deus, ela mora dentro do meu coração, e mesmo aqui em Suzã, no reino da Pérsia, eu não vou me contaminar, mesmo que isso custe a minha cabeça, para com o rei ou para com o príncipe Amã. E o pastor está sempre falando: o crente camaleão, parede é branca, ele é branco, parede é verde, ele é verde, parede é camuflada, ele se camufla. Mas o crente fiel a Deus, aonde ele chega, tem retaliação, porque já chega a luz, já chega a presença de Deus. Chega um homem puro, limpo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É por isso que agora o escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que diz: eu não acredito nem na minha sombra. Claro, se ela falasse, quantas coisas ele ia falar de você? Como que vai acreditar nela? Não tem jeito, a sombra não se suja. Mas Mardoqueu, irmãos, ele permanece fiel ao teu Deus, mesmo levando para Amã, mesmo saindo o decreto, que agora todos os judeus, dentro, se não for da minha memória, das 177 províncias, aleluia, que agora o rei comandava, que o rei reinava,
ele continuou fiel a Deus, até chegar o momento de Deus tirar o sono do rei, e o rei agora pregar justamente o livro das crônicas, que Mardoqueu tinha livrado ele de dois assassinos, que agora livrou ele da morte, e o rei agora começa a olhar com outros olhos, o exalta, ele volta para a porta do rei, mas ele continua fiel ao teu Deus, a não se contaminar. Só que chega um momento que a forca que prepararam para o homem puro, aquele que a preparou, morre na forca, e Mardoqueu é exaltado no tempo certo, na hora certa. Vemos a linda história, um dos registros estão em 2º livro dos reis, no capítulo 22, no capítulo 23, do 1 ao 30, nós vemos a linda história do rei Josias. Com 8 anos de idade, ele começou a reinar. Ele fez diferente do que o seu pai Amon, ele fez diferente do que Manassés, mas ele fez como homem segundo o coração de Deus fez. Ele tinha tudo, aleluia, para assumir o trono, se contaminando, aleluia, dizendo: sou eu muito novo, vou fazer do jeitinho do meu pai. Talvez você está procurando o jeitinho brasileiro para tu fazer, talvez tu está procurando atalhos para você agora passar por ele, mas cuidado, não existe atalho para o servo, para a serva, para o homem fiel, para a mulher fiel. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, que não se contaminou. Com 8 anos de idade, o rei Josias começa a reinar, e no ano 18º começa a fazer reformas em Judá, em suas cidades e ao redor também de Jerusalém. Ele deita fora todos os utensílios que pertenciam a Baal. Ele despede o sacerdote, ou seja, ele destitui, ele arranca os sacerdotes que queimavam incenso a Baal, e ele arranca tudo que contaminava o templo, que contaminava o povo, que contaminava a Jerusalém. Ele queima tudo fora de Jerusalém. Eu quero saber se tem nesta noite aqui homens e mulheres da qualidade de Josias, da qualidade de Daniel, da qualidade de Ananias, Misael e Azarias, que mesmo diante da morte prefere ser fiel. Na qualidade de Mardoqueu, que todos viam, eu não sei o que ele usava, se era sandália, vinha e beijava lá o pé, aleluia, do tal Amã, mas ele não, fiel ao teu Deus. A Bíblia não diz se estava de pé, se estava com o semblante fechado, a Bíblia não diz, mas não se encurvava, ele não se inclinava, ele não beijava os pés de Amã de maneira nenhuma, porque ele tinha sentado no seu coração a não se contaminar. Não é pastolatria. Eu não fui crente nessa época. Como eu disse que eu não tive o privilégio de nascer no berço cristão. Mas quem tem ouvido, sempre escuta. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E eu sempre gosto de prestar atenção, talvez com o olho fechado, mas eu estou ligado na palavra. O pastor, presidente, fundador, que deixa tudo, deixa de ser funcionário público, deixa de ser até mesmo porteiro, com uma dívida de $500 mil, ele não se contamina, não vendeu caroço de laranja, não retalhou a sua gravata em 100 pedaços e vendeu cada uma por 50, 100 reais, mas fiel ao teu Deus, assentando no seu coração a não se contaminar.
cuidado com os direitos autorais, mas não se contaminou com a maçonaria, com o tráfico e outras coisas mais, mas se manteve fiel ao Deus Santo, puro e verdadeiro. Há quem diga, irmãos, que Davi se contaminou, mas se você parar para olhar, já estou caminhando para o final, Davi não errou 2 vezes no mesmo erro. Para quem conhece um pouco de Bíblia, planeja a morte de Urias, adultera com a morte de Urias, ele numera o povo sem a permissão de Deus, mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Deus disse que era o homem segundo o teu coração, ele não ficou livre das consequências. A espada de Deus ficou sobre a tua casa. Houve lá a morte do seu filho com Batseba, tentou jejuar, mas não teve jeito, morreu. Teve, querendo ou não, entrar para o templo para adorar. Agora nós vamos ver Amon agora deitar, forçar, estrupar a sua meia-irmã Tamar, e agora fugir Absalão irado. Enquanto Absalão não vinga, não vê a morte de Aminon, ele não se tranquiliza. Absalão agora deita com as suas concubinas, se rebelia contra o teu pai, depois morre também. Lágrimas e lágrimas desce deste homem, que por um momento era para estar guerreando, mas ele quis descanso, e foi subir para o palácio, foi subir para o terraço, e um abismo foi chamando outro abismo, e a espada de Deus foi contra a vida dele, contra a casa dele, contra a família dele, mesmo sendo homem coração, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele não ficou impune das consequências, ele não ficou impune do castigo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. E nessa noite Deus está te dizendo: não se contamine. Vira para a pessoa que está do lado e diga assim: não se contamine. Pode ser melhor, diga para ela: não se contamine. Aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, na galeria dos heróis da fé, vai dizer que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem é peregrino em terra estranha? Dá um glória a Deus. Já vou fechar, irmãos. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 20. A Bíblia vai nos dizer: mas a nossa cidade está nos céus, aonde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse semblante fechado não me impressiona de maneira nenhuma, porque Deus sabe de onde Ele me tirou. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. A primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: mas antes de eu ler a primeira epístola, se coloque de pé. Eu quero ler o Salmo 15 primeiro. O verdadeiro cidadão dos céus. Repita comigo: o verdadeiro cidadão
que não se contamina. Que não se contamina. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Outra pergunta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Repita comigo: quem faz isto nunca será abalado. Repita comigo: quem faz isto nunca será contaminado. Primeiro ouvido a ouvir é o meu, tá, irmãos? Não posso ser nem fariseu e nem escriba ao pregar. E 1 João capítulo 1, versículo 7, para fecharmos. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero fazer 2 apelos. Não tenha vergonha. Você que o diabo quer que você se contamine, você está em batalha, vem à frente em nome de Jesus. Você não se contaminou, mas o diabo está lutando para você se contaminar, vem à frente em nome de Jesus. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É somente o nosso amado? Você que o inimigo, ele quer que você se contamine, você está em batalha, mas você não aceita. Você sabe que o poder, aleluia, que há no sangue de Jesus, ele pode te purificar de todo o pecado. Vem à frente em nome de Jesus. Você que não aceita a forma que você está vivendo hoje, o que o inimigo, aleluia, está fazendo com a sua vida, a batalha que você se encontra, e você quer reivindicar a Deus, você quer receber uma oração do homem de Deus, eu vou direcionar o homem de Deus para estar orando pela sua vida aqui nesta noite. Vem à frente em nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus, irmãos, como o único, suficiente Salvador da tua alma? Se tiver, vem à frente em nome de Jesus. Tem alguém que queira reconciliar, renovar sua aliança com Deus? Vem à frente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós queremos orar por você. Se tiver alguém que mediante as provas, circunstâncias, você se contaminou, mas você quer purificação, você quer uma oração socorrista, não tenha vergonha, vem à frente em nome de Jesus. Como eu disse, eu não nasci no berço cristão como meus filhos, e muitas das vezes eu fui à frente também, e não sou super-homem, mas eu sempre digo: Senhor, se um dia for para me voltar para o Egito, que o Senhor possa me fulminar, mas aleluia, não tenho saudade nenhuma das cebolas e das mesas fartas do Egito. Eu prefiro caminhar nos desertos e alcançar a grande promessa, porque esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Não tem mais ninguém, irmãos? Nós vamos orar por causa do horário. Glória a Deus. Eu quero convidar neste momento nosso segundo vice-presidente, evangelista Jurandir Ramos,